Na verdade, assim, quando a gente fala de queijos maturados, né, e essa é a classificação adequada do queijo Minas Padrão, ele é um queijo maturado, esse processo, né, que é o último processo que o queijo sofre, ele é para trazer características principalmente de sabor e textura no queijo. Essa transformação ela acontece devido a quê? Devido àquele fermento que a gente adiciona lá no início do processo de fabricação. Né? Por isso que a escolha do fermento para a gente produzir um queijo Minas padrão de qualidade, ela é tão importante. Lá no começo do processo, se você não faz uma escolha de um fermento adequado, que possa trazer as características adequadas, com certeza o seu queijo vai ter dificuldade. Né? Vai ter dificuldade de atingir essa característica. Né? E muitas vezes vai ser comparado com um queijo de baixa qualidade. Então, esse fermento, essas bactérias que a gente coloca no leite durante o processo de fabricação, elas vão permanecer no queijo e no queijo, à medida que elas vão se desenvolvendo, né, que elas vão crescendo, vão se multiplicando, né, a palavra certa seria essa, se multiplicarem, elas vão produzindo alguns compostos que são aromáticos, né, que determinam as características de sabor e também de textura da massa. Né? É aí que a gente consegue atingir aquele padrão ideal do queijo, né? Que é um queijo que tem um sabor bem característico, né? É um odor assim que você coloca, simplesmente de partir o queijo, você já percebe aquele, né, aquele cheirinho do queijo maravilhoso e um sabor muito específico de queijo Minas padrão, né? Que é, de fato, devido àquelas bactérias adequadas que a gente usou. Normalmente, para esse tipo de fermento, né, a gente usa, né, cremores, a gente usa lácteos, que são um grupo de bactérias que produzem essas características. Né? A gente tem, em termos de fornecedores de fermento, aí é uma infinidade de fornecedores aí, né? A gente tem vários aí fornecedores. É claro que assim, cada fornecedor tem uma formulação própria. Ah, eu uso X% de creme, X% de lácteos e por aí vai. Mas, né, essa característica do sabor adequado, ela é individualizada. É cada empresa que define, né, o que você entende que é melhor para a sua empresa. Né? Só que uma coisa é certa, né, Luiz? As empresas que realmente defendem a produção de um queijo Minas padrão maturado, com características adequadas, ela tem tendência, inclusive, de vender mais. Isso é uma situação notável que a gente percebe. Quem produz o queijo Minas padrão de maneira adequada vende mais queijo Minas padrão. Né? A gente fala isso porque tem algumas empresas que falam assim, queijo Minas padrão sai tão pouco, eu acho que eu não vou produzir porque sai pouco. Sai pouco porque provavelmente o queijo não tem as características adequadas. Porque é um queijo muito consumido, apreciado do sul ao norte do Brasil, é um queijo muito apreciado. Né? Então, assim, se não for utilizado as características certas, a maturação, além do fermento, ela precisa de outras situações. Precisa de temperatura adequada, precisa de tempo adequado para que essas características que a gente está falando de sabor, de textura, elas possam ser atingidas ao seu ponto máximo, que é quando a gente vai comercializar o queijo. Né? Então, se não tiver controle de temperatura adequado na câmara fria, não vai conseguir com que essas bactérias desenvolvam a ponto de delas produzirem esses compostos que vão produzir sabor no queijo. Né? Então, são detalhes que fazem toda a diferença para quem quer realmente produzir queijo Minas padrão.